querido jovem, querida jovem, Damaris aqui para mais um vídeo. Antes da gente começar a falar sobre influência, eu ia pedir para você assistir os vídeos anteriores que nós falamos aqui no canal da Igreja do Gama. Nós falamos sobre o caráter, sobre a sua integridade, sobre 10% que fica fora e 90% é o que é dentro de você. Nós também falamos sobre alimentar os outros e não se alimentar. A gente também falou sobre reconhecer e saber o ouro, os dons e talentos que há dentro de você. E essa lição que nós vamos dar hoje tem um pouquinho de cada uma das outras. Então, se você não assistiu, clica aqui no card para você conseguir assistir essas lições, tá bom? Vamos começar. Então, nós vamos falar sobre influência. E para a gente falar sobre influência, eu queria que você soubesse a diferença de ser influenciado e influenciar, exercer a influência. E para a gente começar falando sobre isso, eu quero falar que muitas vezes a gente tem essa questão, mas eu não sou influenciado. Eu não sou influenciado. Não tem como eu ser influenciado. Eu influencio aonde eu vou, eu influencio as pessoas. E a gente começa a falar isso. Queria te falar que você está enganado. Você é influenciado sim. Às vezes você é influenciado e você nem percebe. Vou até dar um exemplo para vocês de ser influenciado. E muitas vezes a gente é influenciado por coisas que a gente nem percebe. O exemplo que eu quero falar para vocês da gente ser influenciado, a gente não perceber, por exemplo, todo final de ano, né, minha família, a gente vai para o Goiás, que eu tenho boa parte da minha família lá. Então, a gente vai para lá para passar as datas festivas, né? E aí a gente vai, e aí quando está no início do ano, em janeiro, que a gente está voltando para casa, eu me pego puxando R, falando algumas gírias do Goiás. Por quê? Porque minha convivência, minha influência é com pessoas de lá, e eu convivo, e eu sou influenciada por isso, eu nem percebo que eu estou já puxando R ou falando algumas gírias. Isso é ser influenciado. Eu sou levado pelo ambiente, eu reflito aquilo que o ambiente está falando, eu estou refletindo a cultura daquele ambiente. Agora, influenciar é diferente. Quero dar um exemplo para vocês que, para mim, é o maior exemplo de todos, que é Jesus. A gente pode ver as passagens que tem nos evangelhos falando sobre Jesus, e toda vez, todo lugar que Jesus ia, ele influenciava. Ele curava as pessoas, ele restaurava vidas, ele falava em parábolas. Aonde ia, o Senhor dava uma lição, e ele influenciava o ambiente. Eu queria te falar que prefira sempre influenciar o ambiente. Outro exemplo que eu posso dar é a questão de Daniel. É um exemplo muito falado, né? Que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu fico imaginando que num palácio na Babilônia era algo que, tipo assim, as melhores comidas, tudo para eles era o melhor. E Daniel decidiu, não vou me contaminar, não vou comer. Ele decidiu comer o quê? Legumes, verduras e água. Ele decidiu fazer essa dieta. E aí, depois de um tempo, eles perceberam, né, que eles estavam com aparência melhor. E aí, depois, toda a galera do palácio também começou a comer. Ele conseguiu mudar a cultura, ele conseguiu mudar o ambiente. Então, se você tem a bênção do Senhor e você tem Cristo dentro de você, a sua identidade é fortificada em Cristo, nada, nenhuma cultura, nenhuma tradição é impossível para o Senhor e para você exercer essa influência. Então, prefira sempre aonde você estiver, exercer a influência. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que fala também na Bíblia sobre ser sal e ser luz. Então, no meio de tanta ideologia, de tanta notícia falsa, a gente tem até a questão de fake news, né, que parece que, se eu não me engano, se espalha 6 vezes mais, propaga 6 vezes mais do que uma notícia verdadeira. E muitas vezes a gente tem acreditado nisso, em ideologias, em livros, em pessoas, e isso nós temos consumido isso, temos refletido isso. Nós temos que tomar cuidado com esses certos tipos de comportamentos. Quando eu falo de ser sal e luz, você tem que dar gosto para onde você estiver. Você precisa trazer luz para o meio de tantas trevas. Essas ideologias muitas vezes nos consomem, querem que a gente opina, querem que a gente fala. Eu quero falar para você, querido jovem, querida jovem, que na Bíblia fala que se você conhece a verdade vai te libertar. Vai te libertar de toda mentira, de toda condenação. E para você conhecer a verdade, você tem que buscar. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que
querer cada dia conhecer mais o Senhor. E essa verdade vai te libertar de toda mentira. E nessa verdade você vai construir a sua identidade. A outra coisa que eu quero falar para vocês é uma pergunta que eu quero deixar com vocês. Para vocês refletirem um pouco. Por que hoje as pessoas estão preferindo ou nem percebem ser mais influenciadas do que influenciar? O que tem acontecido? Pense você, agora nesse momento. Por que talvez eu tenha me influenciado mais do que influenciar o ambiente que eu estou? É uma reflexão que eu quero que vocês peguem, e eu não vou nem responder, eu quero que seja individual, que você pense nisso nesse momento. E que, se você sabe a resposta, lembre que se você precisa desenvolver seus dons e talentos. Igual nos outros vídeos que eu falei, você precisa saber dos seus dons e talentos, você precisa desenvolver a sua integridade, você precisa desenvolver seus valores e princípios. Você precisa se alimentar. E tudo isso faz parte da construção da sua identidade. Eu quero deixar com vocês, para finalizar, um versículo que ele fica em Lucas 6, 46 ao 49, que diz: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande ruim naquela casa. No primeiro exemplo, né, que ele falou que é semelhante a um homem que eu acho muito interessante que ele fala. Ele edificou uma casa, cavou e abriu profunda vala. E ele lançou alicerce. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos abrir profunda vala, conhecer dentro de nós. Se alicerçar, para que quando vir tempestades, guerras, ideologias, mentiras, meio de tudo isso, a gente possa ser luz. A gente possa influenciar. E que não aconteça o que o outro homem fez, que ele edificou a casa sobre a terra. E o que aconteceu? Veio a tempestade, não estava alicerçado, não tinha isso desenvolvido dentro dele, causou grande ruína, grande destruição. Eu espero, querido jovem, querida jovem, eu creio em nome de Jesus que isso não aconteça com você. Porque às vezes pode ser tarde. Então aproveita que você está vendo esse vídeo agora e coloca diante do Senhor essa construção da sua identidade, você saber exercer influência. Coloca isso diante do Senhor e perceba o que tem te influenciado e se o que tem te influenciado são coisas boas ou ruins. Coloque isso diante do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveita para mandar para algum amigo. E se inscrever no canal, dá um like aqui no vídeo para nos ajudar, ative o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço e até a próxima.